E aí, crianças, como vocês têm passado esses dias? Tudo bem? Parece que faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Não se fala. E como eu mencionei, né? Desde o começo dos nossos assuntos em história, a gente está contando várias coisas, né? Passando por essa evolução da civilização humana no planeta, desde os seus primórdios. Então, começamos lá na pré-história, passamos paleolítico, neolítico, idade dos metais, não sei o que, Mesopotâmia, Egito. Já nem falamos das outras lá para o Extremo Oriente. Aí, ainda nessa região, falamos dos hebreus, que são os judeus, que a gente vai falar muito deles ainda. Então, é importante que vocês tenham esse panorama inicial deles, né? Dos persas. E dos persas, na realidade, eu achei interessante que a gente falou deles nesse primeiro momento, porque depois eles somem na história. Tipo assim, a gente vai falar deles mais umas 2, 3 vezes, mas como coadjuvantes, sabe? Personagens secundários, assim. E é importante vocês saberem quem são esses caras, de onde eles saíram, que proporção eles tomaram, né? O Império Persa, do Ciro e aí do Dario, que foi um dos maiores impérios da antiguidade, né? Lembrando que nós estamos falando da antiguidade, do mundo antigo, da Idade Antiga, né? Que vem depois da pré-história. E eu acho que eu mencionei com vocês muito brevemente, só no primeiro bimestre, quando a gente estava falando daquela estrutura geral da história, o que estuda, como estuda e tal, que a gente divide, né, de maneira didática para tornar mais fácil de ensinar essas coisas. A gente dividiu, inclusive eu acho que eu falei sobre isso quando eu estava falando de tempo cronológico e tempo histórico, essa história da humanidade no planeta em pedaços, né, em partes, com características mais ou menos parecidas. Então nós tratamos de pré-história num primeiro momento, que vai desde os primórdios do ser humano no planeta, né, desde o seu surgimento lá na África Oriental, até a sua dispersão pelo mundo inteiro. Então a dispersão do ser humano pelo planeta aconteceu ainda na pré-história, né, nos seus primeiros passos nesse mundo, e a sua consolidação nas mais diversas áreas. Então passa pelo paleolítico, pelo neolítico, invenção e disseminação da escrita. Aí a gente tem um momento de ruptura bastante grande, bastante importante. Então a gente separa o que vem antes disso e o que vem depois disso. Antes disso é a pré-história, depois disso é a Idade Antiga e a Antiguidade, sobre a qual nós estamos falando agora, né, desde o começo desse bimestre, né? A gente já iniciou esse bimestre na Antiguidade, falando primeiro da Mesopotâmia e aí do Egito, e aí viemos vindo, né? É que nós tivemos tantos percalços pelo caminho, né? E os nossos encontros foram tão limitados e poucos em número. Mas, bom, vamos trabalhando, né? Vamos levando dessa maneira até que tenhamos dias mais felizes, com uma prospecção mais favorável aos nossos encontros. Enquanto isso, tentemos tornar essas aulas tão proveitosas quanto possível for. Então vamos lá. Isso tudo. Eu ia falar outra coisa no começo, eu me perdi nessas colocações. Enfim, nada perdido, nada perdido. A gente está fazendo sempre uma revisão e é importante que vocês tenham essas coisas em mente. Sempre tenham isso em mente. E isso eu sei que eu falei algumas vezes nas últimas aulas. Tenham em mente que tudo isso é um processo. São transformações que acontecem lentamente, gradualmente, ao longo do tempo, pelo espaço. E o que é a história? O que é o estudo da história, se não o estudo das transformações pelas quais os seres humanos passam ao longo do tempo em um determinado espaço, ou em diferentes espaços que seja. E eu acho que eu mencionei também para vocês, eu sei que eu falei isso em alguma aula, não sei se foi para vocês, se foi para a filosofia. É importante que vocês saibam também conectar os assuntos que vocês estão vendo em história,
em geografia, em filosofia, em literatura, se vocês tiverem, né? Em português e matemática fica... talvez essa conexão não seja tão natural ou tão automática na cabeça de vocês, mas ela existe, né? Todas essas coisas estão relacionadas, estão intrinsecamente relacionadas. No fundo e no fim, todas essas matérias estão falando da mesma coisa, só que por pontos de vista distintos, né? Diferentes. A gente está olhando para a mesma coisa a partir de visões diferentes, tá? Mas todo mundo está abordando, todas essas matérias estão abordando o ser humano e a sua vida no planeta, né? A maneira como a gente lida com as coisas aqui. Pois bem, então a antiguidade teve início com a disseminação da escrita, né? E eu mencionei para vocês, me lembro disso, que o nosso currículo, o nosso programa, né? O nosso cronograma escolar, os materiais que constam na apostila de vocês e mesmo os conteúdos que vocês são geralmente cobrados em provas de vestibular e concursos, enfim. O nosso currículo, a nossa tradição mesmo ocidental, ela é muito eurocêntrica. Então, todos os nossos exemplos, todos os nossos modelos, os nossos ideais, por muitos e muitos anos, vieram da Europa. Tudo que a gente tinha como certo e bonito e belo e moral e superior, enfim, tudo que a gente tinha por bom era, por excelência, o europeu. Não vou dizer o estrangeiro, porque não é todo estrangeiro. A gente não vai buscar os nossos exemplos, ou não ia, né? Pelo menos até um tempo muito recente, na Índia, ou na China, ou na Rússia, ou, sei lá, no Cazaquistão, na Turquia. Não. A gente buscava esses exemplos na Europa, nessa Europa ocidental, né? Então, quando a gente fala de antiguidade, o principal destaque que se dá no currículo de vocês é para Grécia e Roma, que são as precursoras dessas nações europeias modernas, por assim dizer. A gente pode dizer que Grécia e Roma é o berço da civilização ocidental. A maioria dos nossos costumes, das nossas leis, das nossas instituições derivam do direito romano e de um tipo de política que foi inaugurado nas cidades-estado gregas, que a gente vai ver agora. Então, eu fiz até um preâmbulo nas outras aulas, né, que a gente está meio que percorrendo um caminho civilizatório e tal, para chegar em Grécia e Roma, nesses assuntos. Então, aparentemente chegamos, finalmente. Então, vamos a ela, ou a elas. Já estava mais perto delas quando falamos dos fenícios, né? Porque os fenícios, navegadores que eram, grandes comerciantes que eram, entraram em contato com toda essa turma. Com toda essa turma mesmo, com os mesopotâmicos, com os egípcios e com esses europeus insulares e do continente também. Insular é de ínsula, que é ilha. Então, quando eu falar de, por exemplo, Grécia insular, é dessa parte da Grécia que estava nas ilhas, ali principalmente do Mar Egeu, que é essa região que a gente vai tratar primeiro. Então, vamos lá. De que lugar nós estamos falando? Da Grécia. Legal, mas onde fica a Grécia? Na Europa. Beleza? Mas onde fica a Europa? Em que parte da Europa? Se eu mostrar um mapinha para vocês, vocês sabem me dizer onde fica a Grécia? Se vocês souberem, muito bem, parabéns, porque não fui eu que falei para vocês. Então, eu não posso me furtar de falar para vocês onde fica a Grécia. Fica nesse lugar aí que eu vou mostrar no mapinha para vocês. Quer dizer, se eu achar um mapinha interessante na internet, eu ponho no vídeo para vocês verem, já fica até mais fácil, né? Mas, caso contrário, tem na apostila de vocês e volto a falar. Sei que eu já falei isso antes. É interessante que vocês assistam sempre às aulas com a apostila de vocês aberta. Não aberta em qualquer lugar, tá? Vocês vão abrir na seção de história que nós estamos falando. Mas não adianta também só abrir na parte de história. Se abrir na parte dos egípcios, já passou. A gente falou dos egípcios lá no começo da nossa conversa nesse bimestre. Agora nós já estamos na terceira unidade, caminhando para o fim. Essa terceira unidade, ela é... Nossa, tem tanta coisa dentro dela. A gente podia passar o ano inteirinho falando de Grécia e Roma. E aí me bota a apostila Grécia e Roma todinha em uma unidade só.
Mas a gente vai voltar a falar desses assuntos depois, né? Agora é meio que fazer só uma introdução, apresentar esses caras para vocês. Onde fica, quem eram, como começou. Então tenham isso em mente. Nesse primeiro momento, nessas aulas aqui, é importante vocês apreenderem, vocês terem em mente mais ou menos quem eram esses caras, onde eles estavam, o que eles faziam, como era a sua organização social, como que eram suas formas de governo, tá? Alguns desses principais conflitos pelos quais eles passaram e por que eles moldaram mesmo, por que eles servem de exemplo, ou serviram de exemplo até muito recentemente, para a nossa sociedade ocidental, né? Por que eles têm tanto destaque na nossa cultura e tanta influência na nossa cultura? Tanto é assim que muito disso é por causa do tronco linguístico, né? Que toda essa turma deriva dos povos indo-europeus e de língua indo-europeia. E lembram quando eu falei disso lá na Mesopotâmia, no Egito, eu acho que também falei. Essa questão de ser tudo um processo histórico, tudo uma transformação, um processo extenso, né? Todas essas coisas, toda essa turma, toda essa galera deriva daqueles povos primitivos, desde a pré-história. Quer dizer, não nasceu nenhuma raça humana diferente daquela que foi gestada lá no começo dos nossos assuntos da pré-história. É aquela mesma. Quer dizer, não é a mesma, mas é aquela, saiu de lá. E foi se transformando ao longo do tempo, né? Foi construindo instituições mais complexas, mais elaboradas, com técnicas mais robustas, mais sofisticadas, deixa eu usar essa palavra, sofisticadas também. Enfim, então quando a gente fala das primeiras civilizações na Mesopotâmia, era daquela turma de caçadores e coletores e agricultores que já estavam naquela região. Desde o Neolítico, pelo menos, né? E lá no Nilo também, no Nilo, no Egito, no Vale do Nilo, aquela turma que veio a ser o povo egípcio depois, unificado pelo Menés, que uniu o Alto Egito e o Baixo Egito, e aí vocês lembrem que o Baixo Egito fica no norte, no delta do Nilo, desaguando lá no Mar Mediterrâneo, e o Alto Egito fica para baixo, no corpinho dele, porque a gente não está falando de alto e baixo, falando de norte e sul, está falando da posição geográfica dele, né? Porque o Baixo Egito ficava mais baixo, num plano mais baixo. Então, essa turma que estava lá deriva daqueles povos pré-históricos de caçadores, coletores, nômades que depois se sedentarizaram, né? Construíram vilas e cidades e centros pré-urbanos, e passaram a constituir uma cultura local, uma cultura material mais extensa, mais densa. E tudo isso são fontes para a gente estudar, né? São registros, são vestígios que nos foram legados do passado e por eles a gente descobre um monte de coisa, né? E tem um detalhe importante que eu não sei se eu mencionei lá do pessoal do Egito. Muitos dos registros mesmo, né, desses vestígios que nos sobram, tem áreas que é difícil de averiguar, de fazer uma arqueologia mais profícua, mais produtiva, porque, por exemplo, lugares que chove muito, que tem um terreno pantanoso, é complicado porque a matéria, ela se degenera, ela se desintegra, ela, como que fala? Se decompõe. E no deserto, não, porque é seco. Então, a matéria se conserva, né? E aí, então, a gente tem um monte de múmia em ótimo estado de conservação, que dá pra gente ver um montão de coisa. E eu acho que eu mostrei pra vocês, quando eu tava falando do Egito, né? Da medicina que eles já faziam, implante dentário, uns negócios assim. Esses dias eu sigo umas coisas assim no Instagram, né? E aí eu tava descendo o feed e tinha uma foto de uma prótese de um pé lá do Egito Antigo ainda. Era tipo de um pé de múmia, né? Claro, a foto
Mas tinha. Era como se o cara não tivesse o dedão e tivesse uma prótese com um dedão de madeira, sabe? Eu vou procurar, eu vou ver se eu tiro um print e ponho aí na tela pra vocês. Se eu achar, muito bem, se não, imaginem, né? Então, Grécia, vamos lá. A gente vai começar a falar da Grécia pela Grécia insular, tá? Que, na realidade, o lugar é esse, né? A Península Balcânica, e a gente tem também a Península do Peloponeso. O que é uma península, professor? Península é como se fosse uma ilha, mas que está ligada ao continente. É uma porção de terra que está quase toda cercada pelo mar ou por água, mas que está ligada ao continente. Aí a gente tem, por exemplo, a Península Itálica, que ela está quase toda cercada por água, mas está ligada ao continente. Tem a Península Ibérica, que é a mesma coisa, ela é como se fosse um apêndice, ela é como se fosse um braço do continente assim para fora. Imagine o seguinte, eu sou o continente, eu sou um monte de terra, eu sou um lugar geográfico. E tudo que está ao meu redor, esse ar aqui à volta, é o mar, tá? E aí, isso aqui é um pedaço de terra, né, que está ligado ao continente, mas que está cercado por água. Então isso aqui é uma península. Eu posso chamar isso aqui de península. Então vocês podem ter como fazer essa imagem mental, né, que uma península é como se fosse um braço do continente para fora, mas que está ligado nele. Tem até uma descriçãozinha no glossário de vocês do que é uma península. Enfim, tem a Península Balcânica, que são os Balcãs, né? Essa região da Grécia que a gente está falando. Tem a Península Itálica, tem a Península Ibérica, e todas elas participam de alguma maneira desse mundo grego, a gente vai chegar lá. Então, principalmente nessa região da Grécia, a gente tem os Balcãs, a Península do Peloponeso, e essa Península do Peloponeso, vocês vão reparar no mapa, ela parece uma pessoa, um carinha assim meio troncho, sabe, de pé, com o ombro meio levantado, tem até os dois pezinhos dele como se ele tivesse um tronco grandão e duas perninhas pequenininhas. É sério, dá uma olhadinha nisso. Ó. Tá vendo aqui? Não parece? As duas perninhas dele, um braço, o outro, a corcunda lá em cima. Quando vocês precisarem desenhar um mapa, vocês podem ter essas imagens de referência, né? Ou mesmo identificar essas coisas no mapa. Então essa aí é a Península do Peloponeso. E tem uma série de ilhas também nesse mar Egeu. E prestem atenção no nome desses mares. Na verdade, o mar maior, todo esse corpo de água que está entre a Europa para cima, a África para baixo e o Oriente ali para vocês já tá para cá, né? Para o lado, para o leste, para o Oriente. Esse mar maior chama Mar Mediterrâneo. Mas cada uma desses corpos de água menores tem um nome próprio, né? Esse aqui, que está nessa região da Grécia, a gente chama de Mar Egeu. E tem uma série de ilhas ali, né? Algumas maiores, algumas menores. A gente vai falar, em especial, de uma delas, uma das maiores delas, que é Creta, a ilha de Creta. Inclusive, a gente vai começar a nossa história dos gregos pela ilha de Creta. A gente tem também ilhas menores ali para o lado, a ilha de Rhodes, a ilha de Lesbos. A gente tem onde hoje, essa ilha de Rhodes está um pouquinho para cima de onde hoje é o Chipre, né? Que está perto ali dos fenícios também. Então é interessante, eu acho muito bacana pelo menos, né? Vocês darem uma olhada nesses mapas, irem identificando esses nomes e se tornando familiares a eles, né? Um pouco mais para frente na apostila de vocês, na página 460, tem um mapa mais aberto, né? Mais distante disso tudo, e dá para vocês verem melhor tudo isso. Todos esses lugares, né? Inclusive lugares que nós já falamos, na Ásia e na África. Lá dá para vocês verem o Rio Nilo. Não dá para ver o Tigre e o Eufrates ainda, mas tem os fenícios aqui que a gente conversou. Aí então tem o Chipre, que eu acabei de falar, tem a Ilha de Creta, enfim. A gente vai chegar lá também, mais para frente. Então, meus queridos, sabendo disso tudo, a gente vai começar a falar pelos cretenses. Os cretenses estavam na ilha de Creta, né?
que é uma das maiores ilhas desse mar Mediterrâneo, nessa região que nós estamos falando, e era muito bem localizado, por assim dizer. Tinha uma localização bastante propícia para o desenvolvimento e para a prática do comércio. Quem eram grandes navegadores e grandes comerciantes que a gente falou recentemente? Recentemente, na última aula. Quem era? Começa com F, de fenícios. Eram os fenícios. E aí, a exemplo dos fenícios, esses cretenses eram também grandes navegadores, porque... e aí, diferente dos fenícios, os fenícios ainda estavam no continente, pelo menos, né? E aí eu falei que por uma série de dificuldades ou condições naturais, eles tiveram um sucesso maior ao mar do que dentro do continente. Que para dentro do continente eles estavam separados por um solo não muito fértil, por montanhas, enfim, tinham lá algumas dificuldades para prosperar em terra. Então, se tornou mais vantajoso fazer a vida no mar, através principalmente do comércio, né? Que prosperou grandemente. Agora, Creta, eles estão numa ilha, para todo lado tem mar. Então, ir para bem ou para mal era uma ótima oportunidade de fazer a vida, né? E de desenvolver esse reino, essas grandes cidades. Então, essa ilha de Creta, ela se destacou num primeiro momento. E esse grande império marítimo que se constituiu na ilha de Creta, a gente chama de, e a gente também pode dar esse nome para os fenícios, esse império marítimo a gente chama de talassocracia. Talasso é de mar e cracia é de governo, de poder dos mares. Então é um império marítimo. Lá em Creta nós tínhamos uma monarquia, uma sequência de reis, né? Não era como no Egito, não era um faraó, um rei deus, mas era um monarca, um soberano que reinava absoluto. Em Creta nós tínhamos vários palácios, né? Mas com um detalhe, uma questão. A principal fortificação, o principal palácio, como se fosse a capital da ilha de Creta, era em Knossos, que fica nesse lugar aí, que eu vou mostrar para vocês num mapinha, se eu achar algum mapa interessante, se não, tem na postura de vocês mesmo. Mas o diferencial dessa ilha de Creta é que os palácios, eles não eram fortificados. Eles não tinham grandes muralhas. Eles não tinham um sistema de proteção assim muito proeminente, tal qual nós encontramos na Mesopotâmia, por exemplo. Isso nos dá a impressão, quer dizer, ninguém estava lá para ver, né? E eles tinham uma língua, né? Uma escrita própria, e a gente demorou muito, na realidade, esse linear A e linear B, a gente não traduziu ainda. Tem idiomas, meus amigos, antigos que a gente não sabe o que eles querem dizer ainda. Inclusive, os próprios hieróglifos dos egípcios, a gente só foi decifrar agora há pouco. Faz pouquinho tempo, faz 100 anos que a gente sabe o que aqueles caras estavam falando, escrevendo nas paredes. Acho que foi no século XIX ainda. Século XIX, século XX talvez, não sei. Sei que foi um cara chamado... Alguma coisa é Champollion, o nome dele me chama a atenção, né? Parece com Chapolin. É o Champollion, que ele decifrou a Pedra de Roseta, que tinha uma inscrição em 13 idiomas distintos, e um deles era o grego, que já era mais próximo então dessa tradução ocidental, então ele pôde traduzir. Mas esse linear A e linear B não foi traduzido ainda. Então esses caras tinham uma escrita própria, mas a gente não sabe, né, o que se passava nessas crônicas de Creta. Fato é que esses grandes palácios não tinham grandes fortificações, então a gente imagina, a gente pressupõe que não havia muitas guerras. Eles viviam num período de relativa tranquilidade, de paz. Se eles não precisavam se defender de inimigos externos, então, da hora, né? E também tem algumas elaborações, né, que a galera não tinha muito interesse em invadir a ilha de Creta. Porque quem que iria para lá? Quem eram os grandes impérios da época? Era o Egito,
a Mesopotâmia, os persas, né, os fenícios, os hebreus, essa turma que a gente tem falado até agora. E eles estavam se digladiando entre si, eles já estavam bastante ocupados em terra para se lançar ao mar e querer dominar uma turma que estava lá na deles. Então, os cretenses ficaram mais ou menos tranquilos, né? Por grande parte da sua história. E eles tiveram o seu auge por volta de 2000 a.C. também. Então é mais ou menos esse período aí que a gente tem falado de tudo até agora. Quer dizer, exceto pelos mesopotâmicos e pelos egípcios, que são mais antigos. Mas os hebreus, os persas e os fenícios são mais ou menos contemporâneos, exceto pelos fenícios, que também são de 1000 anos antes deles. Mas os cretenses tiveram o seu auge por volta de 2000 anos antes de Cristo, então todos eles entraram em contato, todos eles fizeram comércio, todos eles se citaram mutuamente nos seus documentos. A gente vê registros sobre os cretenses e sobre os fenícios em escritos egípcios, né? Ou fenícios mesmo, ou desses próximos que a gente vai estudar, que são os micênicos. Mas então, esses cretenses da ilha de Creta viviam sob uma monarquia. Também eram politeístas, também acreditavam em vários deuses, também desses elementos da natureza. Tinha o deus do mar, o deus do sol, o deus das coisas todas, né, do trovão e tal. E um dos principais reis, né, que se destacam na história de Creta foi o rei Minos. E ele dá, portanto, o título a essa civilização. A gente chama os cretenses de minoicos, a civilização minoica. E isso lembra alguma coisa para vocês? Esse nome chama a atenção de vocês por algum motivo? Alguma lenda, alguma história que vocês já tenham ouvido? Sobre um personagem que era metade um animal e metade homem? E esse animal era um touro? E chamava Minotauro? Então, a história do Minotauro vem aí da ilha de Creta, da civilização minoica. E eu não vou contar para vocês a historinha do Minotauro, porque vocês vão contá-la para mim. Vocês vão dar uma lida, uma pesquisada, vão pesquisar na internet, tem até escrito no post de vocês, e eu vou mandar uma atividadezinha no plural para vocês me responderem. Vocês vão me contar a lenda do Minotauro. E aí eu vou indicar para vocês um conto do Jorge Luiz Borges, chama A Casa de Asterion. Eu vou enviar para vocês o link. Tem uma página, é bem fácil de ler e é lindo. É lindo. Eu li na faculdade. Foi um professor, nossa, eu lembro com muita saudade daquele professor, um professor ótimo. Muito da hora ele. Eu ficava com os olhinhos brilhando quando eu tinha aula dele. Era muito bom. E ele indicou esse texto, né? Da Casa de Asterion, do Jorge Luiz Borges. E tem a ver com esse assunto. Eu vou mandar para vocês lerem. Eu quero que vocês leiam. E vocês vão me contar essa história aí do Minotauro. Só que os cretenses, essa civilização minoica, ela desandou depois de um tempo, né? Ela foi dominada pelos atenienses, que a gente vai falar em seguida. Em seguida, daqui a pouco, a gente vai passar por uma turma antes dele, que são os aqueus. Então, essa era a ilha de Creta, tá? Que ficava ali no meio do Mediterrâneo, pro lado oriental, no meio, digo, de extensão norte-sul. E aí, pertinho deles, nós tínhamos essa península do Peloponeso e os Balcãs, que é essa região da Grécia que a gente está tratando agora, né? A ilha de Creta fica por ali. E nesse continente, nessa porção continental da Grécia, e mesmo nas ilhas ali perto, né? Nós tínhamos uma congregação de vários povos, um ajuntamento de vários povos, dentre eles os aqueus. Os aqueus, eles são os precursores dos atenienses. Foram os aqueus que erigiram a cidade de desenvolveram essa civilização micênica, que foi a primeira que reinou, né, que configurou essa história da Grécia antiga. E floresceu e dominou lá por um período de tempo, também pelo comércio marítimo, também fizeram várias colônias, não é? Tinham vários costumes em comum, compartilhavam da mesma religião. Só que a gente não pode falar que eles eram um reino, um império, porque eles não tinham uma capital, tá? Eles não tinham uma cidade a quem se reportar.
Era como se fossem vários reinos independentes que compartilhavam costumes entre si. Igual os fenícios. Os fenícios eram assim que eu falei para vocês. Tinham várias cidades-estado numa mesma região, que a gente chama de Fenícia, porque eles compartilhavam da mesma língua, dos mesmos costumes, da mesma religião e tal e tal. Mas eram independentes entre si. Inclusive, alguns eram até rivais uns dos outros, apesar de compartilhar esses costumes. Pois bem, então essa civilização micênica, ela também seguiu o modelo de monarquia, né, com várias cidades-estado independentes, e estas sim eram cidades muradas, tinha fortalezas e cidades elevadas, né, no modelo de cidade que a gente vai ver mesmo das cidades-estado da Grécia Antiga, que a gente já vai abordar com maior profundidade mais para frente. Mas os aqueus primeiro. Esses aqueus, também politeístas e tudo mais, num momento de expansão militar, que eles estavam dominando outras regiões, né, e impondo seus costumes a elas, eles esbarraram numa turma que ficava do outro lado do Egeu, onde é hoje a Turquia, que a gente chamou na época de Troia. E Troia também é para povoar o imaginário de vocês como um nome comum. Vocês já devem ter ouvido falar de Troia nessa altura do campeonato. Se vocês não ouviram falar de Troia, vocês vão dar uma lida nisso aí agora, na Guerra de Troia. E vocês vão, de novo, eu vou só levantar a bola para vocês e vocês vão me contar a história da Guerra de Troia. É claro que vocês não precisam me fazer um estudo detalhado, com datas e nomes e fatos e dados e dos principais participantes do seu despejo, mas eu quero um relatório da Guerra de Troia, tá? Tal qual o mito do Minotauro, quero que vocês me contem o que foi a Guerra de Troia. E eu não vou pedir para vocês fazerem um estudo muito elaborado dele, porque teve um cara que se consagrou na história por escrever a história da Guerra de Troia. Inclusive, a gente separa a história da Grécia usando o nome desse cara. Que nem na filosofia da Grécia Antiga a gente fala dos pré-socráticos e dos que vieram depois dele, usando o nome de referência como Sócrates, como se fosse um divisor de águas, né? Na história da Grécia Antiga a gente usa o nome do Homero. A gente vai dividir essa história da Grécia Antiga para ficar mais fácil da gente estudar, de maneira mais didática, com o nome do Homero. A gente vai dividir entre o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então foram 5 fases e a gente vai passar melhor por cada uma delas mais para frente. Mas então, nesse período micênico, né, dos aqueus, na sua expansão militar, eles toparam com a Troia, ali do outro lado. E aí, deem uma olhadinha na apostila de vocês, tá na página 454 mesmo, essa mostra a extensão que a Grécia tomou, né? Era ali na Península Balcânica, na Península do Peloponeso, nessas ilhas pelo Mar Egeu, e até um pouco ali na Anatólia, onde é hoje a Turquia. Um pouco para cima de onde era a Fenícia, um pouco para cima de onde a gente tem falado até agora, né? E Troia ficava nessa região aí, da Turquia. Inclusive, essa guerra de Troia, ela pode ter sido completamente inventada e fantasiosa, pode ter sido real também. Esse cara que escreveu a história da Guerra de Troia, o Homero, ele escreveu 2 obras, principalmente. 2 grandes romances, 2 epopeias, que são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, e eu acredito que vocês já ouviram falar esses nomes também, a Ilíada, ela é a história da Guerra de Troia, que durou 10 anos e na narrativa dele, né? E aí a Odisseia é a história de um rei da ilha de Ítaca, que fica lá mais pro lado, fica depois do Peloponeso, fica pro outro lado do Peloponeso, né? Então o cara deu a volta, passou por lá, só que ele era um rei e era da Grécia, então ele foi convocado para lutar na Guerra de Troia contra os troianos, e foi para lá. E aí acabou a guerra,
eu vou dar um spoiler para vocês, os gregos venceram, os troianos foram derrotados, e mais uma coisa, mais um detalhe de que vocês provavelmente já ouviram falar, é daí que vem o tal do cavalo de Troia, dessa guerra dos gregos contra os troianos. Inclusive tem uma expressão, né, que não se pode agradar a gregos e troianos, é daí também, desse conflito, que vocês vão me falar. E aí, se vocês, nossa, mas eu não entendi essa história e tal, não sei o que, o que era isso aqui, por que fizeram isso, aí vocês me perguntam e a gente conversa mais. Mas no primeiro momento vocês vão pesquisar e aí vocês falam para mim. Pois então, a Odisseia é a história que narra a volta desse rei de Ítaca para casa. Só que tudo isso, gente, todo esse relato dele, ele é permeado pelas forças divinas e pela vontade dos deuses. Os deuses estão sempre agindo na guerra e nessa volta do Ulisses para casa. E aí, os deuses existem? Os deuses de fato participaram da guerra? Os deuses tomavam partido dos gregos ou dos troianos? E aí, nas guerras por mar, eles pediam proteção para Poseidon, e Poseidon ajudava uns e mandava um maremoto e destruía os barcos dos inimigos, ou enfim, mesmo o estopim, a razão para que tenha acontecido a Guerra de Troia, tem um trechinho na apostila de vocês mesmo, quer ver? Na página 457, vai terminar na 458, eu não quero que vocês se limitem a isso. Mas tem um pequeno relato sobre o início da guerra, né? Uma pequena narrativa que tem toda a participação dos deuses, né? Dos deuses do Olimpo, dessa religião politeísta e tal. Então, esses micênicos, que eram os gregos, toparam com os gregos, com os troianos, ganharam deles, beleza. Só que depois veio uma turma e invadiu a Grécia. Essa civilização micênica ela floresceu e cresceu entre os séculos XV e XII a.C., mais ou menos, né? Entre 1500 e 1200 a.C. Se espalhou pela Grécia continental, pelo Mediterrâneo, só que mais ou menos em 1200 a.C., em 1200 a.C., eles foram invadidos por um outro povo, os dórios, que eles eram um povo belicoso, um povo guerreiro, que já dominavam a arte da metalurgia, eles já conheciam o ferro. Então eles tinham espadas, eles tinham armas mais poderosas, mais resistentes. Avacalharam com os gregos, né? Passaram por cima deles como se fosse nada, mataram um monte de gente, destruíram as fortificações, enfim, tomaram aquele lugar para si e se impuseram como uma elite dominante. E, bom, não são bobos nem nada, né? Eles se apropriaram, se instalaram nas terras mais férteis, na região da Lacônia, que fica na península do Peloponeso. E já vai aí um spoiler para vocês, os dórios são os predecessores, ou são os antecessores, ou são os antepassados dos espartanos. E desses, eu imagino que vocês já tenham ouvido falar, sabe, são todos esses personagens dessa cultura popular que vocês já têm alguma familiaridade pelas obras, pela literatura, pelo cinema, pelos quadrinhos, por coisas, né? Porque é a nossa referência. Sabe quando eu falei para vocês que a nossa referência é a Europa, é a antiguidade ocidental, essa antiguidade clássica? Por isso que muitos desses nomes vocês já ouviram falar, de alguma maneira. Então agora vocês estão encaixando esses personagens na história da maneira como a gente estuda que ela pode ter acontecido, né? E eu tive um impulso para falar na história tal qual ela ocorreu, só que a gente não sabe como as coisas ocorreram, né? A gente não tem certeza, a gente não estava lá, não tem registro fotográfico, não tem vídeos, não tem... Tudo que a gente sabe dessa época, que a gente imagina que pode ter acontecido, pelos estudos de fontes que a gente tem, que nos legaram, né, que nos sobraram pelo tempo que passou. Então, pelos escritos, pelos fósseis, pelas ruínas, pelas edificações que continuam de pé, enfim, pelas histórias que são contadas e veiculadas. Bom, então tinha essa turma aí, os dórios, né, que dominaram os micênicos. E aí a gente vai ter início de uma nova fase
dessa história da Grécia, e nela a gente vai gastar um pouco mais de tempo. Então aqui, nesse período, né, já estão se articulando, já surgiram na realidade, um modelo de cidade-estado autônoma independente. A gente vai falar melhor por que elas eram autônomas independentes e não se consolidaram como um reino, né, tal qual tinha no Egito, porque o Egito era um reino, era um império, tinha uma capital que mandava em tudo o resto. Na Mesopotâmia também, tinha uma capital que mandava em tudo o resto. Na Pérsia também, tinha uma capital que mandava em tudo o resto, em todo o Império Persa, que era gigantesco. Na Grécia nem era tão grande assim. E não tinha uma capital que mandava em todas as outras. Todas as cidades mandavam nelas mesmas. E tinham soberania sobre elas mesmas. Ninguém mandava nelas. Senão elas próprias. Né? A gente vai ver por quê. Isso quer dizer cidade-estado autônoma independente. Ninguém manda nela. Senão ela mesma. Tem seu próprio rei, tem seu próprio sistema de leis, tem seu próprio sistema de coleta de impostos, sei lá, sua tributação. Tá? Pois então, muito bem. É isso que a gente vai falar em seguida, dessas cidades-estado. E dentre as cidades-estado, vamos destacar duas principais nessa Grécia Antiga, tá bom? É isso aí, gente. A mesma coisa de sempre. Qualquer dúvida, comentário, lamentação, reclamação, professor, não gostei disso que você falou, ou não deu para entender, ou essa sua aula ficou muito ruim, melhore, me deem dicas de como melhorar, tá? Vamos falando comigo. E sexta-feira tem aula de Tira Dúvida, apareçam pra gente conversar. É isso aí, gente. Façam anotações sobre o vídeo, sobre o texto da apostila. Leiam o texto da apostila, porque eu não sei se todos vocês estão lendo. Leiam o texto da apostila, porque ele é curtinho, é fácil de ler, sabe? Demora quase nada, então façam isso. E é isso aí, não é bronca, tá? São orientações com todo o amor e carinho e cuidado que eu tenho com vocês, tá bom? Qualquer coisa, vamos conversando. Até lá. Tchau, tchau.